O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos aqui no Evangelho Jesus que toma essa firme decisão, e Lucas apresenta esse momento exato, de que Jesus decide ir para Jerusalém. E aqui nós temos esse dado que o comecinho do Evangelho fala, chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ao mesmo tempo que o evangelista coloca isso, ser levado para o céu, o subir a Jerusalém também era essa subida, de ir ao encontro, sim, da sua paixão, mas na certeza aí da ressurreição. Então essas subidas que o evangelista Lucas coloca, que deve ser sempre o motivo do nosso caminhar. Sempre em subida. Subida para o céu. Não importa o encontro de quem nós formos, eu estou subindo para o céu. E aí é um desafio para nós. É um desafio para a nossa espiritualidade. Porque vamos nos encontrar com tantas pessoas, mas não posso esquecer para onde eu estou indo. Subindo para o céu. É o caminho que Jesus nos propõe. E nessa subida, nós vamos encontrar diversas pessoas. Vamos encontrar pessoas que vão nos agradar muito, que vão nos aplaudir, que vão nos amar, que vão nos carregar no colo se possível. Mas vamos encontrar tantas outras pessoas que não vão nos acolher, não vão querer acolher a palavra que vamos levar, não vão querer a nossa convivência. E o que eu tenho que fazer? Mandar fogo do céu neles? Humanamente falando, às vezes dá vontade, Mas a gente tem que pensar que Jesus, ele foi tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus. E por isso nos mostrou que na sua humanidade, a tolerância tem que existir. E a tolerância, ela é capaz de eliminar guerras. A tolerância é capaz de revermos o modo como estamos olhando para o outro. Às vezes eu brinco aqui, com sangue nos olhos, ou com o olhar de Jesus. E tudo isso passa em nossa vida cristã. E aí que vale a pena nós termos esse grande cuidado de olharmos para o outro e às vezes até desviar o caminho para não ter aquele aspecto dentro de nós da ira, do rancor, da raiva, do muitas vezes querer fazer guerra. Às vezes a gente, para acalmar uma situação, para apagar um fogo, a gente leva gasolina e a gente tem que ter cuidado com isso. Aumentar uma situação que nós somos capazes
de diminuir aquela situação no sentido bom, da boa convivência, do bom cuidado para com o outro. E é isso aqui que Jesus reprova na atitude dos seus apóstolos. Ele está aqui ensinando que caminhar com Ele, estar no caminho de Jesus, não significa que vai ser um caminho tranquilo, mas vamos ter muitos reveses na vida e nem por isso devemos caminhar com uma raiva no coração e querer eliminar o outro. Jesus, ele é muito claro aqui, como quando fala, né? Vamos para outro povoado. É muito claro também quando envia os seus discípulos à missão e quando as pessoas não aceitam a palavra que os discípulos levam, Jesus pede para continuarem o caminho e não ficarem ali discutindo, não ficarem ali brigando, mas não esquecendo de que essa caminhada é sempre progressiva para o céu. Que essa leitura nos ajude a entrarmos na palavra. São Jerônimo, ele fez esse grande exercício também na sua vida de procurar amar mais a palavra, porque ele era muito sábio, São Jerônimo. E antes de começar até mesmo a tradução da Sagrada Escritura, ele amava os clássicos latinos, até mais que as Escrituras. E ele teve que refazer muita coisa na sua vida para poder amar mais as Escrituras. E até ele solta, né, essa famosa frase dele: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, para que nós tenhamos a grande força de amar mais o Cristo, entrando na meditação, na escuta, na oração da palavra de Deus. Estamos nesse último dia do mês de setembro, mês da Bíblia, mês da palavra de Deus, e que seja o início, apesar de ser o último dia, da nossa meditação diária, constante da palavra. Para entendê-la mais, ainda nós não conseguimos e não fazemos às vezes o grande esforço de procurar entender mais a palavra. E hoje temos tantas ferramentas que nos ajudam, comentadores, temos aí tantos meios que nos ajudam a viver melhor a palavra, interpretá-la melhor, porque São Jerônimo, ele tinha grande preocupação também de traduzi-la fielmente, porque uma má tradução leva ao erro, uma má interpretação leva à ruína. E ele pôde perceber na sua vida que, traduzindo a Sagrada Escritura, até mesmo alguns diziam que era loucura ele fazer isso, mas que traduzir a Escritura, e por isso ele intensificou ainda mais o seu estudo, era buscar a verdade sempre. Permitamos que a verdade apareça em nossa vida, porque estamos lendo a palavra de Deus.